Cacilda. A gente não imagina que em tão pouco tempo se conta uma história. E uma história assim, que é uma vida. Uma vida de um ser. E em tão pouco tempo. Eu queria saber se foi pensada a história, feita a história antes, né? E depois a gravação, como que desenvolveu. Mas eu gostaria de saber a ideia. Bom, a princípio a gente teve uma inspiração, né, para a história. A Tiffany, a cachorrinha da tia dele, que ela tinha um jeitinho muito engraçado, rabugento e tudo mais. Além de que ela já estava já estava na velhice, assim, tá nessa fase final da vida. E muitas vezes a gente via ela fazendo essas coisinhas engraçadas e ficava imaginando o que estava passando na cabeça dela. Então isso surgiu disso. Então nós trabalhamos muito essa questão de o que será que passa na cabeça dos cachorros, sabe? Quando eles estão muito irritados, quando eles dão aquele suspiro, você pensa, nossa, por que tá tão difícil a vida para eles suspirar desse jeito? E é a nossa forma de ver como funciona a cabeça deles, além de ser um reflexo da nossa vida também, né? Dessas crises existenciais, de ficar refletindo, tipo, que não garante que eles não fazem as mesmas coisas, né? Vou fazer uma declaração. Acho que eu me senti bastante tocado pela mensagem. Eu acho que eu me emociono bastante como pai de pet, como também ter vivenciado muito da minha vida ao lado desses seres, né? Então me emociona demais. Gostei muito da fotografia, a cena final da Nenê fumando. Falo, a pior momento é quando a gente volta para casa sem a nossa companhia, sem o nosso companheiro. Então eu fiquei bastante emocionado, gostei bastante. Então é uma mensagem também de parabéns pela produção e me emocionei. Muito obrigado pela oportunidade. Vou apresentar outras pessoas que não estão aqui que também trabalharam no filme, né? Mariana, eu esqueci seu nome, desculpa. Hugo. Eles são do Estrelinhas do Céu, que é o crematório pet, que ajudou a gente, foi a locação da clínica, né? E a Mariana, que foi a veterinária, né? Da cena. Ela tá na nossa. A Mariana, inclusive, estrela também de outro curta com cachorros que morrem. Exato, no outro filme que estava finalizado também, de editais aqui também, um cachorro morre, eu tô nessa obsessão, assim. Você tá na obsessão. Acho que eu tive essa obsessão pra fazer essas coisas e agora, tipo, e agora aqui que não dá pra ficar mais fazer cachorro morrer, não. E a Gabi Lousada que fez a produção de set também, né? O tempo de produção ali no set ele é muito delicado, porque muitas coisas acontecem em cima da hora, às vezes a gente tem que mudar o plano de filmagem ou esquecer uma cena, ou no caso desse filme específico mais ainda, porque o humor da Chanel, que fez a Tiffany, mandava no set totalmente, porque o filme quase toda ela tá em cena, né? E saber trabalhar ao redor dessas coisas, ter sensibilidade de falar com todo mundo também é um trabalho que eu gostei muito, viu, Gabi? Do seu trampo lá no set, de todo mundo da equipe, né? Se vocês viram nos créditos, é uma equipe pequena, mas é o que comporta para fazer desse tamanho, né? A história também é íntima, então a gente vai comprando as coisas. Eu vou falar agora do que você disse com relação às duas vozes. A ideia inicial era ter duas vozes, uma para cachorra e outra para tutora. Só que, dada a nossa direção de arte e a fotografia também e o que a gente percebeu na captação, porque, gente, uma coisa é o filme que está na nossa cabeça que a gente tem ideia, outra coisa é o que a gente escreve, outra coisa é o que a gente filma, outra coisa é o que a gente edita, outra coisa é o que finaliza, outra coisa é o que vocês veem,
né? A gente não vê o mesmo filme. E a gente está acompanhando todo esse processo, desde o argumento, né? Que é antes do roteiro. E aí a gente percebeu que daria um efeito dramático maior se tivesse justamente essa confusão. A gente tem liberdade no curta-metragem de fazer isso, né? Faz com que o filme seja acessível para menos pessoas, é verdade. Mas também, no nosso entender aqui, deu uma profundidade maior dessa mistura, né? Porque você se vê no cachorro, o cachorro se vê no tutor, né? E brincar com essa simbiose a gente achou interessante, né? E o curta-metragem dá liberdade pra gente fazer esse tipo de exercício, perceber como que tá na tela. É isso, alguém tem perguntas? Eu só quero fazer uma colocação. Foi exatamente a primeira percepção que eu tive, no sentido de, por que a mesma voz? Mas não deu assim, 30 segundos eu já entendi. Até porque a história se mistura, ela também é uma mulher madura, né? E isso vem, essa mistura eu acho que foi um pouco da essência da coisa, pelo menos na minha percepção, assim. A gente quando vai envelhecendo tem esse processo, e é uma coisa que eu estou vivendo, inclusive, né? Essa questão do cachorro, da intimidade, o que está pensando, e as questões da vida. Então, assim, é uma história que se mistura. Então, se você olhar com outro olhar, você vai ter essa percepção, entendeu? Então, assim, é só enfatizando, eu achei muito legal, eu acho que trouxe um quê diferente até, sabe? É isso, só quis confirmar. Eu também que a Jonathan falou, mas a Ivete tirou as palavras da minha boca. Bem essa questão também da intimidade entre tutora e cachorro e a semelhança na fase da vida que elas estão. Claro, do cachorro é muito mais breve que a nossa. Então, dá essa profundidade para a história também, sabe? E também trabalhar um pouquinho a questão da confusão da cachorra devido à velhice também, né? Porque conforme vai envelhecendo, os cachorros também ficam mais confusos, assim como nós. Então, trabalhar um pouquinho com essa confusão com o público também. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sobre o nome, como vocês chegaram nesse nome, o problema Tiffany? O problema Tiffany ele é um conceito de história da arte que é ilustrado no próprio título, né? Tiffany é um nome medieval. Mas se você coloca um personagem que chama Tiffany no Game of Thrones, você vai estranhar. Você vai falar, mano, não é daquela época, não é nunca, mas é. Só que então, para o filme ele ser correto historicamente aos olhos de um público médio, a gente tem que fazer coisas que não eram daquela época, que é a memória e a percepção das pessoas sobre aquela época, né? E aí a gente, né, começou a pensar nessa... Tá, o que a gente tem que fazer que parece certo, mas não é, mas a pessoa para quem eu faço que é certo não é. Que é justamente essa relação sem palavras, né, de puramente leitura de humor entre tutor e pet que acontece. Por isso o problema Tiffany. E também tem uma questão de que, poxa, é uma cachorra que tá dando trabalho e já me deu muitas alegrias, mas agora, assim, é difícil pensar isso, mas a gente pensa com filho, né, com cachorro também a gente pensa. Que agora tá mais difícil, eu tô com essas dificuldades a mais, e a grana, e não sei o quê, sabe? E aí a brincadeira do nome é essa, né? E tem que lidar com a dor ainda, né? Da situação que ela tá doente, né? Sim. E enxergar isso como um problema, no sentido de que é alguma coisa que você tem que resolver internamente, né? E não que é uma coisa externa causada para os outros. Então, pensamos tudo isso aí no nome. Vamos lá, eu queria... Posso falar? Sim, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Exato, vai. Primeiro eu gostaria de parabenizar, né, todo mundo aí que participou do filme. Eu acho que foi uma experiência muito diferente na minha vida, né, porque eu sou professora, eu não sou dessa área, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu percebi o quanto que é difícil fazer um filme
E principalmente uma lição, nunca fazer um filminho de cachorro. Porque dá muito trabalho, né? Você conduzir ali o pet, mas foi uma experiência muito interessante, né? Gostaria de, enfim, parabenizar todo mundo no geral, assim, mas acho que especialmente o Edson, porque eu acho que, assim, conhecer o trabalho de direção de arte, assim, foi uma experiência muito legal na minha vida, assim, sabe? Porque eu acho que eu não me ligava nessas coisas, como amadora também, né? De assistir um filme e ficar reparando, né? A gente olha o filme, a gente acha que a casa da Nenê é daquele jeito, a câmera ligou, as coisas aconteceram e, na verdade, assim, é um trabalho, gente, que realmente é um trabalho, né? E aí eu acho que você foi muito bom, assim, isso. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta pra Nenê, né? Porque a Nenê, ela... conheci ela no set, né? E eu sei que você é atriz de teatro, né? Você faz teatro. E aí eu gostaria de saber como que foi essa diferença também, né? Como que você percebe essa diferença de ser uma atriz no palco e de ser uma atriz na frente da câmera, assim, né? O que você acha, assim, dessas duas experiências? Eu não sou uma atriz, assim. Sim. Todo mundo aqui falando disso, aceita ser atriz, aceita. No teatro você tem mais tempo, você faz ensaios e no vídeo não tem como, né? Você tem um tempo, a sua emoção tem que aflorar ali, tem que acontecer, né? Não dá, mas dá para repetir e melhorar também, né? Se for o caso. Mas eu, pessoalmente, eu me emocionei muito com ela. Eu fiquei muito emocionada de ver a Chanel e eu acho que é uma grande realidade. A vida toda que você vai envelhecendo é uma coisa que você pensa todos os dias, porque você vive um dia de cada vez. Pelo menos para mim, como eu sou velha, eu vivo hoje. Eu não sei se amanhã eu vou estar do mesmo jeito, ou se vai me dar dor na perna, vai me doer a coluna. E eu senti com a Chanel que são os mesmos sentimentos, o meu e o dela. Quando eu falava, é como se eu falasse também das minhas experiências, dos paqueras que ela tem, os cachorros. Então, eu achei lindo isso, porque era como se eu tivesse nela e ela em mim. Que eu acho que são sentimentos muito parecidos, só que ela não consegue falar para mim, eu estou sentindo isso, né? Mas e tanto que a gente vê que cachorro é observador, não é? Quem tem cachorro sabe o quanto que você fala uma coisa, não entende, sabe? Fala, não é hora, não. Vou dar agradinho. Falta um lá em você. Ele entende o que você está falando. Então eu achei lindo essa coisa. São tristezas que se casam, né? E são momentos que quando você perde, quem tem um cachorro, sabe o quanto que é difícil. Que quando morre um pedacinho de você também, né? Então foi muito assim, foi muito significativo para mim. Muito Nossa, bom. Tem um material, né? Caso, né? Vai acontecer, né? Um dia assim. E aí você tem um material de registro dela. Das duas. Porque as duas cachorras que aparecem são da Nenê, né? A Chanel
e a Tiffany verdadeira, que é aquela caramelo, né, grandona, né? Então elas são irmãs. Que ela não poderia ser atriz. Ela tem um problema de avanço. E ela é nova também, né? É uma cachorra nova também. Sim. Mas eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu amei, gente. Eu amei mesmo. Muito obrigada. Me emocionei, viu? Muito. A gente também. Foi uma. Eu também sentia, né? Nesses momentos, eu acho que minha grande preocupação em set era: gente, será que isso não vai ficar com clima de funeral? Porque todo mundo sabia que ela ia falecer no final, né? E aí o diretor disse assim: não, mas isso tem que ficar cômico. Em algum momento a gente tem que dar risada. E aí, quando eu tinha visto já no processo de montagem, né, o filme montado, e aí eu consegui dar risada no filme, né? Falei assim, ufa, não ficou com esse tom realmente de velório, né? A gente respeita ali os momentos que precisam ser respeitados. Acho que esse momento do silêncio, né, no filme tem esse tom que a gente... a conversa volta pra gente agora, né? Fica esse momento de reflexão. Mas teve esses momentos que a gente conseguia rir também, apesar de tudo, né? E aí a gente assistindo também, eu ouvi alguém rindo, eu fiquei assim, que bom, assim, que tá dando, que a gente conseguiu trabalhar nessas diferentes dimensões de sentimentos. Muito bom. Deixa eu só... Eu queria perguntar para a Nelly, para vocês, assim, eu não sei como funciona essa questão da gravação. Ela sentiu a vontade, vocês tiveram todo um processo de adaptação com ela, de uma amizade, como que funciona isso? Porque o cachorro tem muito disso, né? Ele estranha, até ele ser receptivo, assim. Como é que foi isso aí? Vontades. Não, é um trabalho louco, porque da hora que ela estava estressada, ela não queria fazer, ela recusava e tudo tinha que parar, né? E aí eu pergunto também a irmã dela lá, né? A irmã dela, os ciúmes da irmã, porque eles chamavam o nome dela, né? Porque o nome era a Tiffany, que era a outra que a nossa querida segurou muito, nossa, né? A Tiffany do lado de fora. A galera grava a gente assim com a Tiffany de bicicleta. Que ela queria entrar, ela queria dizer assim, o que tá acontecendo sem mim? Tô falando meu nome, eu tô que patifaria é essa? Mas eu gostei muito, achei assim, de uma delicadeza e sabe, pensar, eu me emocionei, eu achei assim, que será que todo mundo pensa também nesse momento da velhice do animal? E a impressão que eu tive aí é que ela também já está numa fase que ela não está nem aí o que os outros pensam. Como idoso, eu não quero nem saber, eu quero viver o que me resta. Eu achei isso, ela tá assim na dela, olha, né? Eu achei muito legal, muito bom. E você viu, eu achei interessante que por nenhum momento se coloca assim, medo. É uma coisa natural morrer, eu achei isso muito lindo, assim, natural morrer, todo mundo. E ela apenas sabia que alguma coisa estava acontecendo. E naturalmente veio a morte. Eu achei isso muito bom. De você. É isso a vida. Essa é a verdade. E ela viveu de uma maneira bem bonita, assim. Sem o drama, vai, e é uma passagem, né? Eu gostei desse tempo das cenas, dos takes finais, assim, sabe? Que é exatamente um pouco isso, que a gente fica reflexivo nesse lugar, né? Da passagem, do e agora, né? Do que tá acontecendo. E que a gente vem essas memórias do que, né? Da companheiro, não companheiro agora, a gente vê aquela sala e fica um tempo naquela sala, a gente vendo como era com ela e agora sem, né? Eu acho que tem um pouco esse cuidado também, e a delicadeza do filme de mostrar esse lugar assim, tranquilo também, que você fala, eu senti isso também. Eu achei muito legal. O que eu acho legal é a filmagem, captar o momento, certo? A sensibilidade
cada momento, de cada fala. Porque quando é com o artista, então o artista sabe que ele tem que representar aquilo, né, o ator. E se não tá legal, você faz de novo. Você tem que estar triste, você tem que estar alegre, feliz. Mas quando você capta isso no animal, o momento certo, né, para as coisas, eu achei muito bacana a sensibilidade, né, do olhar, do relaxamento do animal. Tô pensando nisso como se realmente, olha, eu tô pensando nisso. O humano já é outra pegada, né? A gente já faz de novo, não ficou legal, você tem que fazer assim. E aquilo ali não foi o momento, né, da sensibilidade, captar aquele momento para aquela coisa. Antes da filmagem, até falei com o Jota várias vezes, já estava em mente que, assim, o cachorro ele não vai fazer exatamente o que a gente quer, nem com o cachorro adestrado. A gente teve essa questão de fazer o que a gente comandou fazer. Então, assim, vamos ambientar ele ali, captar o máximo possível e escolher, assim, você tem que ter uma visão também mais delicada, mais atenta, assim, acho que até nesse sentido de quando você tem um certo apego com o animal, você fica mais atento às coisinhas, assim, e os jeitinhos, as coisinhas que eles fazem. Então, todo momento mesmo, a gente via alguma coisa e disse, não, capta isso, ele pode ajudar. E muitas coisas que a gente colocou aqui que pareceu proposital foi esses momentos naturais mesmo, sabe? A gente inventou ali no parque, tipo, vamos colocar aqui na graminha pra se divertir, ela tem que correr, ela tem que brincar, que é essa questão da juventude mesmo. Ela tava livre, tava conseguindo fazer as coisas que ela tava correndo, era de eu pegar a cachorra dela e ir embora. Levar embora, né? Mas é importante também a gente ter ido antes das gravações, né? Até a casa, para ela conhecer a gente, sentir nosso cheiro. A gente ter trocar também interação com ela, com as outras cachorras também, para quando a gente chegasse nos momentos de gravação, a gente não fosse somente estranhos ali interagindo com ela, né? Então teve esse momento, assim, de ficar lá um tempo, né? Trocando ideia com ele, a gente estava conversando sobre o filme e as cachorras irem se acostumando com a nossa presença também. Então foi interessante ter esse cuidado. E, enfim, as outras dimensões que vão ganhando aí no filme, né, gente? Produção, a gente coloca lá o que vai acontecer, mas o que realmente acontece no dia é totalmente diferente. Eu lembro que um dos dias choveu e a gente tinha marcado as diárias externas. A gente teve que fazer todo o remanejamento, porque aí uma cena ela ia estar lá fora, numa luz do pôr do sol, esse pôr do sol não veio, porque choveu, né? Então a gente tem que lidar aí com as coisas que acontecem e se rebolar para se manter fiel à ideia, né, do roteiro também. Mas ficou leve, ficou muito. Ficou delicado. A morte veio naturalmente, veio tudo tão bonito, tão leve, sem ser chocante. Sim, aquele chororô, aquele drama, né, que a gente chora muito também, porque eu acho que essa que é a sutileza do filme, é como trabalhar um assunto que é a morte e a velhice de uma forma muito delicada, né, e de um tema que é muito delicado. E aí a gente já numa cultura ocidental não lida muito bem, né, com a ideia de morte. Então, a morte vindo de uma forma natural, ou a própria cachorra saber que ela tá envelhecendo, né? Olha, meu quadril não funciona mais, né? Eu não tenho tanta energia assim. Então, ela também vai se colocando nesse lugar. E em nenhum momento ela se queixa, obviamente, das dores, mas em nenhum momento ela se recusa, né, esse papel, a esse destino que vai vir mesmo, né? Como no filme fala, né? A morte não espera por ninguém. Então, é isso. Vai acontecer, então... Muito leve, muito lindo, assim, poético, sabe?
Muito parabéns para Obrigada. vocês. Parabéns Pra pra você, você. né? A alma do filme. Para vocês. Mas vamos Eu posso fazer uma colocaçãozinha? Desculpa. Imagina. Teve uma cena que, desde a primeira vez que eu vi, porque eu já vi uns cortezinhos antes, eu até comentei com o Jonathan. Eu quero saber de quem foi a ideia, porque aquela cena ficou linda. A da mangueira jorrando na terra, assim, que parece um ferrugem, sabe? Parece uma coisa que tá levando mesmo, assim, eu achei linda a cena. Assim, todo o contexto do filme é maravilhoso, mas eu achei aquela cena linda, impecável. E eu queria muito saber de quem foi a ideia. Bom, o roteiro foi escrito em conjunto, então tanto cena quanto fala foi construído em conjunto. Nessa em específico, eu não lembro de quem que veio a ideia. Então, a gente tinha, no roteiro tava sangue escorrendo, né? E aí a gente teve que fazer, foi a cena mais difícil de gravar do filme inteiro, que foi, tem um som quando ela tá futucando o paninho lá, que é quando ela sofre ataque dos cachorros, né? Que tem os latidos no fundo e tudo. E, bom, o Edson pesquisou uma solução que a gente conseguisse sujar a cachorra um pouco para fazer, mas ela já estava no final do dia estresse e aí foi aquilo, né? Aí ficou a mancha na calçada, né? Eu não sei de quem foi, se foi o Bart, pô, vamos filmar já. Eu acho que era como foi a primeira cena, porque a gente chegou, tava chovendo. Aí falou, vamos aproveitar para gravar Não foi de vocês? a calçada. E eu lembro que eles queriam muito que tivesse a cachorra com o sangue e o sangue lá. Então essa é uma tentativa de ir colocar, só que ela não ficava. Ela não ficava porque paradinha na calçada com água, como, né? Tá meio friozinho também. E aí eu acho que a gente foi tentando, aí não, viu que não ia conseguir com ela e teve a ideia, eu acho que de gravar o sangue mesmo, que já tava ali na